Graça e paz a todos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Alegria estar mais uma vez aqui com vocês no Dia do Senhor, esse dia que nós comemoramos o Dia das Mães. Infelizmente, mais uma vez, não podemos estar juntos, mas queria deixar aqui uma palavra a partir de um dos mandamentos registrados em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias que o Senhor te deu, teu Deus te dá. Muitas vezes nós não honramos da forma ideal e justa, ou por justiça, melhor dizendo, a nossa mãe. Nós deixamos muito a desejar sobre aquilo que fazemos, como cuidamos e como nos relacionamos com a nossa mãe. Muitos já perderam a sua mãe e esse dia é um dia de tristeza, um dia de se lembrar das coisas boas que a mãe nos deixou. Logicamente que para nós que temos as nossas mães vivas, nós precisamos pensar em como nós podemos honrar nossa mãe. Esse texto é um texto que fala: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então é um mandamento com promessa. A partir do momento que nós honramos o nosso pai e a nossa mãe, Deus acrescenta dias à nossa existência. Nesse sentido, é interessante notar que a mãe é citada aqui. Normalmente na Bíblia, a mulher, principalmente no Antigo Testamento, é uma posição secundária, terciária, né? Ela não está em proeminência no sentido do relato bíblico, das narrativas bíblicas. Mas é interessante que nos 10 mandamentos, o Senhor nosso Deus falou todas essas palavras, né? E ele começa dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Um Deus libertador, um Deus que transformou aquele povo numa nação. E o que é interessante é que depois, no Novo Testamento, com Cristo Jesus, nós temos o resgate, a credibilidade, a autoridade maior às mulheres. E cada vez mais isso vem acontecendo, graças a Deus. A mulher vem se libertando, vem mostrando o seu valor para a sociedade de uma forma muito grande, muito bem conduzida. A gente vê nesse combate à Covid-19, a primeira-ministra da Nova Zelândia dando um show de bola, né? O país teve, apesar de ser de 6 milhões de habitantes, o país teve 20 mortes. Quer dizer, com autoridade, com comunicação excelente, fazendo aquilo que deve ser feito. Infelizmente, nós aqui já passamos de 10 mil mortos, né? E parece que a coisa ainda vai piorar. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Mas eu queria voltar aqui ao tema e dizer: como você pode honrar a sua mãe? Como nós podemos honrar a nossa mãe? Eu acho que de 3 maneiras muito simples. Em primeiro lugar, de maneira relacional, nos relacionando com a nossa mãe. Você poderia dizer: mas minha mãe mora longe. Mas você pode ligar, você pode fazer uma chamada de vídeo de WhatsApp, você pode escrever no Facebook, falando do seu carinho, do seu apreço para a sua mãe. Então, do ponto de vista dos relacionamentos, é fundamental que nós estejamos perto da nossa mãe, que nós estejamos juntos, né, para que a gente possa participar da sua vida. A mãe não é só aquela que nos carrega por 9 meses. A mãe é a que nos carrega, nos cria, nos ensina valores, nos transmite o seu amor, o seu carinho, o seu afeto. E tudo aquilo que uma mãe dá para um filho jamais deve ser renegado, porque sempre, e na grande maioria das vezes, são coisas boas. Segundo lugar, eu acredito que nós podemos honrar a nossa mãe de maneira econômica. E às vezes isso daqui pesa na consciência de muitos filhos. Honrar a mãe do ponto de vista econômico é a gente fazer a nossa parte em ajudá-la, no sentido de
prover a sua vida do ponto de vista do alimento, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista das suas emoções, nós estarmos à disposição para comprarmos, para doarmos, para ser generosos à nossa mãe que cuidou sempre de cada um de nós. A necessidade que nós temos de dar amor, dar carinho do ponto de vista relacional, deve ser também da mesma maneira do ponto de vista econômico. Nós participarmos efetivamente da sua vida, participarmos efetivamente, podendo ajudá-la no sentido que ela não passe necessidade, no sentido que ela tenha os seus sonhos realizados. Famílias que têm 3, 4, 5 filhos, como é a minha família hoje, nós podemos juntar os filhos e abençoar a vida da nossa mãe. Isso é importante, isso é fundamental, né? Às vezes fazer um carinho, comprar um bom presente, às vezes fazer uma festa de aniversário. Hoje está difícil isso, mas quando tudo isso passar, nós poderemos fazer isso novamente, né? Participarmos de um jantar, convidar nossa mãe. Tem muitos filhos e filhas que exploram demais as suas mães. E nós precisamos não explorar, mas nós precisamos dar vida digna. Nós precisamos valorizar a nossa mãe do ponto de vista econômico, abrindo os nossos bolsos, a nossa conta corrente e abençoando a vida das nossas mães. Em terceiro e último lugar, como eu posso honrar a minha mãe? Também do ponto de vista de maneira espiritual. E aqui é muito importante nós falarmos isso. Em primeiro lugar, se a sua mãe não é crente, se a sua mãe não é cristã e você é cristão, você tem que proclamar as boas novas para a sua mãe. Você tem que falar do amor de Jesus Cristo para a sua mãe. Você deve participá-la com o evangelho, evangelizá-la, falar que em Cristo Jesus ela pode ser uma nova criatura. Ela pode ser como você que um dia encontrou a Cristo e a sua graça, o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia. Mas também eu acredito que de maneira espiritual, aqueles que têm mães cristãs, nós devemos, independente aí se tem ou se é cristão ou não é cristã, mas nós devemos orar pelas nossas mães, porque elas são mais intercessoras a nós do que nós a elas. Essa é a grande verdade. A minha mãe é minha intercessora. Tive 3 grandes intercessoras na minha vida, né? Tive a mãe do Antônio Carlos Barro, que foi meu pastor e que trabalhei depois 9 anos com ele. Ela foi minha intercessora e ela sempre me falava disso. Tive a dona Lili, minha amada e querida sogra, que nos deixou há poucos meses. Eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha esposa, que oram por mim e que me colocam no trono da graça de Deus, para que Deus me abençoe espiritualmente falando. Então, do ponto de vista espiritual, nós devemos cuidar da nossa mãe, das questões espirituais da qual ela precisa, né? Muita oração, muito carinho, muito afeto, no sentido de que ela possa se sentir amada pelos filhos do ponto de vista espiritual, ter a comunhão dos filhos, dos irmãos do ponto de vista espiritual e também ser abençoada por Deus através das nossas orações, súplicas e ações de graça. Que tal você pensar em honrar a sua mãe do ponto de vista relacional? Você estando junto dela, participando ativamente da vida dela, abraçando, beijando, cuidando da vida dela. Isso quando toda essa pandemia passar. Mas também você ajudando de maneira econômica, ajudando de maneira espiritual. São 3 dicas simples e básicas, mas que são poderosas no sentido de nos tornarmos filhos queridos, filhos amados por ela e saber que nós estamos cumprindo uma missão. A missão de acalentar o coração da nossa mãe, de sermos encorajadores e de ajudarmos as nossas mães nessas 3 áreas, relacional, econômica e também espiritual. Que Deus abençoe todas as mães da nossa igreja, todas as mães das famílias que representam a nossa mãe, a nossa igreja.
Que todas as mães sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Pai, nesse dia que comemoramos comercialmente o Dia das Mães, nós queremos, Pai, colocar todas as mães da nossa igreja diante do Teu trono de graça e pedir que nós, filhos, Pai, possamos abençoá-las de maneira relacional, de maneira econômica e também de maneira espiritual. Ajuda-nos, Pai, a sermos filhos que vão dar bom testemunho para suas mães, que vão obedecer às suas mães e que com certeza, Pai, terão a bênção do Senhor sobre as suas vidas. Abençoa-nos, Pai, como filhos, abençoe as nossas mães, abençoe as nossas famílias. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, obrigado pela Tua misericórdia que foi renovada sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos. Te pedimos que o Senhor nos abençoe, abençoe o nosso Brasil, nosso estado, a nossa cidade, abençoe os profissionais de saúde, pelos quais temos orado todo dia, Pai, pelos profissionais de saúde do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que o Senhor possa abençoar, Pai, frear esse vírus aqui no nosso país. Nós já chegamos a números extremos, Senhor. Tenha, Senhor, misericórdia do nosso país, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia e nos ajude, nos livre desse mal, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.